Pessoal, bem-vindos à transmissão do YouTube. Já tá rolando, Léo? Ok. E aí, pessoal de casa, bem-vindos à sessão da tarde, não é a TV Globo, mas a sessão de tarde do Workshop em Computação Aplicada ORCAP 2023. Estamos muito felizes que vocês puderam se reunir com a gente essa tarde e a todos que estão presencialmente aqui no auditório. Agora vamos introduzir, né, Daniel? Desculpa, falei Eduardo, mas o Daniel está aqui comigo, auxiliando aqui nessa sessão aqui do ORCAP. E o Daniel vai ajudar aqui também durante. Eu e o Daniel vamos ajudar aqui também na sessão de apresentações técnicas, categoria comunicação oral. Mas agora iremos começar uma palestra super legal sobre carreira de um robocista numa startup americana por André Coelho. O André Coelho ele é graduado em Engenharia de Controle e Automação pela IFF, Universidade Federal Fluminense, mestre em Engenharia Elétrica pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutor pela Universidade Twente. Trabalhou com simulações robóticas e veículos aéreos autônomos. Atualmente, ele trabalha com robôs inteligentes para processos logísticos da Dextros Robotics. Com vocês, André Coelho. Muito obrigado, Matheus. Obrigado a todos. Não estou vendo vocês, mas espero que nós possamos, no final, conversar um pouco, responder as perguntas de vocês. Estou à disposição. Como o Matheus falou, eu vou falar sobre a carreira de robotista numa startup americana. Deixa eu mudar para a minha tela de apresentação aqui. Matheus, confirma que está passando o slide, vocês estão vendo? Tudo Tudo certo? certo, tudo certo. Tá, beleza. Beleza, vamos começar. O Matheus me introduziu rapidinho, né? Vou falar um pouco mais sobre mim, um pouco sobre as minhas experiências. Como o Matheus disse, eu fiz graduação no Instituto Federal Fluminense, o IFF, o IF. Por um ano eu estudei na Universidade do Colorado, aqui nos Estados Unidos, em Boulder. Fiz a parte fiz controle de automação no IFF, né? Mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, comecei a estudar um pouco mais da parte de aeroespacial, a parte de controle de drones, de satélites até, e foi o que me levou a fazer um estágio na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, essa foto aqui, já nessa área de pequenos drones, né? Aqui o trabalho era fazer um drone que seguia o outro. A partir disso, mais para o final da minha graduação, fui fazer um estágio no DLR, que é o Centro Aeroespacial Alemão, onde eu trabalhei com outro aviãozinho que não está aqui, mas também com esse avião aqui um pouco maior, que é o Electra. Trabalhamos com um pouso autônomo de um avião num carro em movimento. A ideia era que uma aeronave maior do que essa, né, que voa em altas altitudes, conseguisse pousar de forma mais suave, né, sem ter o tranco com sem ter o tranco com a pista, né? E isso vários aviões tinham quebrado. E a ideia é que a gente tivesse uma plataforma para que a velocidade relativa, pelo menos longitudinal, fosse zero, para que ele pousasse de forma mais suave. E também tirar o trem de pouso, que salvaria, que guardaria um pouco do peso para outras coisas. A partir desse tempo, no DLR, eu entrei para uma área um pouquinho diferente, também na área de drones, mas que é a área de teleoperação. E aí fui chamado para fazer um doutorado lá no DLR e me tornar pesquisador. Não tinha um mestrado, então voltei, fiz a parte das matérias na UFRJ e voltei para lá, apresentei o meu mestrado logo no início do doutorado e finalizei o mestrado. Lá trabalhei com esse sistema aqui, que é a SEM, é um veículo suspenso, um drone suspenso com um braço robótico, e fazia inspeção, manutenção, e eu trabalhei bastante na parte de controle desse robozinho, a parte de teleoperação, que é você comandar ele de, de um lugar distante, né? Pensa que esse robô vai estar num lugar inacessível, alto, você precisa de alguém numa base, uma sala de controle, controlando ele, comandando. E aqui é uma outra foto minha, um outro sistema de teleoperação, que é o HUG, que são dois braços. Esse é mais na área de espaço mesmo, controlar robôs
já no espaço. Me matriculei na Universidade de Twente para fazer o meu doutorado. Finalizei o doutorado no final de 2021. Ainda não apresentei a tese, estou esperando a parte burocrática para voltar lá para apresentar. E desde então, desde abril de 2022, trabalho na Dexterous Robotics como engenheiro de controle e planejamento. Um pouquinho sobre mim. Falando em Dexterous Robotics, esse aqui é o nosso robô. A gente apelidou ele de chopsticks, né, que são aqueles palitinhos chineses. Ele é composto de duas torres com dois, a gente chama de efetuadores, né, que caixas em, vão pegar caixas em caminhões, como esses dois que vocês estão vendo aqui. Muitos dos caminhões, para quem conhece o sistema de logística, muitos vêm com as caixas já em pallets, né? Já todo embalado num pallet e você pega uma empilhadeira e tira. Mas muitas delas vêm com floor load, que é isso aqui, que é a caixa empilhada aqui dentro do caminhão. E você precisa atualmente de pessoas para tirar, colocar no pallet, enrolar e mandar ou levar para entrega, né, last mile. E a ideia é que o nosso robô fosse capaz de tirar essas caixas e futuramente fazer a parte de paletização, mas por enquanto a gente só faz o unloading, né, que é tirar as caixas. Tem um vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um pouco antigo, mas mostrando um pouco do como o robô funciona, para vocês verem o movimento. Se tiver som, tudo bem, é só uma música de fundo. Se não tiver, também não tem problema, eu vou explicando para vocês. Um pouco antigo, então a funcionalidade dele ainda estava reduzida, meio devagar, mas a gente está mostrando aqui os tamanhos das caixas, né? Desde caixas grandes, essa aí tinha uma poltrona dentro, então ela pesava em torno de 50 libras, né? 25 quilos por aí. A gente consegue pegar caixas em várias orientações, coisas que vou falar um pouco dos competidores depois, mas coisas que os competidores não conseguem, têm dificuldade. Caixas que estão um pouco mais presas, eu acho que a gente não mostra aqui, mas se vocês verem na foto anterior, as caixas são bem juntinhas, a gente consegue fazer isso, e caixinhas pequenas. Essa aí, o menor lado dela é 3 polegadas, por volta de 7 centímetros. E várias caixas ao mesmo tempo também. Felizmente eu não posso mostrar os vídeos dele é, no já lá no nosso cliente, né, fazendo a parte dos caminhões, mas isso aqui é uma demonstração. E aí, os competidores geralmente trabalham com robôs de sucção, né, são braços robóticos que vão chegar na caixa e tem a gente chama de ventosa, né, que puxa e vai sugar essa caixa. Alguns problemas disso primeiro, a poeira do ambiente industrial, né, do ambiente de warehouse, de galpão, que vai entupir rapidamente essas ventosas. Ele tem que ter um tamanho certinho da parte de sucção, ele precisa ser de um tamanho adequado à caixa, então você tem que ficar trocando se você tiver caixas de vários tamanhos. E aí por isso que a gente estava mostrando, pegando uma caixa grande, pegando uma caixa pequena, com o mesmo robô. E ele tem uma dimensão mínima de, se eu não me engano, 15 centímetros de dimensão mínima, né? A caixa vai ter 3 dimensões, a mínima tem que ser maior do que 15 centímetros. No caso dessas caixas aí, se eu não me engano, a dimensão mínima delas, que é a parte da frente, de horizontal, é por volta de 10 ou 12 centímetros. Então, já é algo que eles não conseguem fazer. E a pilha desorganizada aqui também, o robô tem uma dificuldade, por ser um braço robótico industrial, de chegar no ângulo que ele consiga succionar. E a gente consegue resolver tudo isso. Falar um pouco dos departamentos, né, da organização da minha startup, e provavelmente se vocês forem trabalhar
em outras empresas de robótica, vocês vão ver algo muito similar. Esse aqui é meu time, eu estou aqui. Temos presencial, esse aqui é um estagiário, já se foi. Temos presencial 8 pessoas e mais três, três remotos. Na verdade, esse aqui é remoto. Então, temos 7 presenciais e 4 remotos. Nós estamos localizados no Tennessee, nos Estados Unidos, em Memphis, que é o polo de logística, né, onde chegam a maioria das caixas. O nosso aeroporto aqui é o aeroporto que a FedEx usa, né, para movimentar cargas. E aí temos alguns no Vale do Silício, um em DC, né, que é a capital, e um na Inglaterra. Um pouco dos departamentos, a parte executiva são os CEOs, né, por exemplo, então é quem faz a parte de management, né, de gerenciamento, é quem vai conseguir fundos, né, para quem não sabe, a startup ela funciona na questão de fundraising, então você vai pegar certo dinheiro de investidores, esses investidores ou têm dinheiro próprio, ou eles pegam dinheiro de várias pessoas que queiram investir, vão pegar certo dinheiro em troca de vender parte do equity, né? Vender parte da empresa. E aí, se o negócio for para frente, o dinheiro que o cara investiu vai crescer. Se morrer, ele vai perder o dinheiro dele. Mas aí eles, claro, diversificam muito bem, pensam muito bem antes de investir. Então, o executivo ele faz essa parte de fundraising. Não tem muito tempo para falar passo a passo, né, de como cresce a startup. Se der no finalzinho a gente fala. Eles fazem a parte de business também, de conversar com os clientes. A gente agora tem um pilot rolando que é um cliente, mas ao mesmo tempo é um cliente de teste, né? Podemos chamar de um beta, de um beta tester, né? É um cara que está testando, ele está pagando pelo que a gente faz, mas ao mesmo tempo ele permite que a gente esteja lá, olhando, vendo como pode melhorar. Não tem, o pagamento também não é lá grandes coisas, né? Então ele está pagando pouco, porque também está sendo feito esse teste. Então eles vão fazer essa parte de business assim que sair outro robô está sendo construído. Vamos entrar com outro cliente, por aí vai, até que esteja pronto para mandar um robô e do lado deles lá ter algum operador só para supervisionar. Por enquanto estamos nesse estágio de pilots, de pilotos, né? Um dos departamentos que é o que eu trabalho é Planning and Controls, que é como se fosse quem dá a alma do robô, né? Coloquei umas fórmulas matemáticas aí, né? Porque a gente trabalha bastante com a área mais matemática da coisa. Claro que os outros também trabalham, né? Mas é quem dá a alma do robô. Então, imagina o robô, ele tem lá os motores, você precisa de alguém para planejar, pensar como que esse robô vai se mover, o que, que ele vai comandar esses motores para que a gente consiga pegar todas as caixas de diversos tamanhos, sem colidir, sem o robô bater consigo mesmo, sem bater com outras caixas, sem a caixa bater no chão, bater em qualquer obstáculo, e mais ou menos o que a gente faz. E a gente faz desde o controle de baixo nível, que é os motores, né? Colocar os motores para funcionar. Nosso robô tem diversos motores de diversos tipos, né? Alguns deles são diferenciais. A gente tem a corrente que puxa para cima e para baixo para o braço se mexer. A parte de design que a gente chama de behaviors, né? Que seriam comportamentos, mas eu diria que são pequenas atitudes atômicas, né? Reorientar a caixa, né? Mudar a caixa de lugar, pegar, colocar, são pequenos que a gente chama de behaviors e você vai colocando esses bloquinhos juntos, ele vai fazer o robô pegar aquela caixa e colocar na esteira. E planejamento de trajetórias, como eu disse, evitando colisão e o mais rápido possível, né? Quanto mais tempo, quanto mais rápido, mais caixa a gente pega. Nós somos pagos por caixa, então mais dinheiro entra. A parte de perception, essa aqui é até uma imagem real.
de um dos testes que nós fizemos um dos trailers, né? Se eu não me engano, eles estão testando diversos algoritmos aqui para ver a diferença. É, é quem faz a parte de visão computacional e semântica de imagens. Então vejam que era uma foto, perdão, acabei mexendo aqui. Era uma foto em preto e branco, vocês verem aqui no fundo, vocês vão ver, é uma foto em preto e branco. E aí, a partir dessa foto, o pessoal de Perception vai segmentar essa imagem, descobrir onde estão as caixas, quais são os limites das caixas e informar para o nosso time de planejamento e controle qual é a localização de todas as caixas. Não só da caixa que eu quero pegar, mas de todas as outras, porque eu também não posso bater nas outras caixas enquanto eu pego. E esse time aqui trabalha bastante com machine learning. É o time que mais trabalha com isso, que vai treinar modelos de rede neural, até estamos trabalhando um pouco com LLM, né, o Large Language Model, para conseguir fazer esse trabalho de segmentação. O time de mecânica, que vai fazer o design, a construção e a manutenção do robô. É um time importantíssimo, eles vão, no caso do nosso robô, foi construído do zero, então eles tiveram que pensar as dimensões mínimas do caminhão, como fazer esse robô para que ele tivesse a maior força, maior torque, um robô altamente robusto, né, que tem que trabalhar, ele entra e sai de caminhões, né, os caminhões entram no que a gente chama de docker, né, que é o chão ele é elevado, o caminhão só encosta aqui e o robô consegue entrar e sair. Então é um ambiente sujo, um ambiente de impacto, às vezes ele tem que ser capaz de encostar nas paredes do caminhão, não quebrar. Diferente dos cobots que a gente costuma ver, né, que são aqueles bracinhos menores, aquele eu já quebrei umas 3, 4 vezes, porque são robôs mais sensíveis, né, não são feitos para tarefas assim tão heavy duty, né, que a gente chama. E eles fazem o design, a construção, agora a gente está construindo, né, o segundo protótipo, na verdade esse não é mais o protótipo, né, o primeiro realmente produto final, e a manutenção, caso aconteça algum problema, eles vão lá resolver para a gente. O pessoal de DevOps, né, que é quem faz a parte de programação, mas todos nós programamos, é claro, né? Mas o DevOps é quem vai dar a estrutura para que nós consigamos trabalhar. Então, eles vão fazer o suporte. Às vezes, a gente de controle não entende tão bem de sistema operacional. Às vezes, eu quero adicionar uma dependência ao meu, sei lá, quero pegar uma biblioteca de outro lugar, eu quero adicionar essa dependência, e aí eu estou com problema de fazer link, eu falo com esse cara, ele vai me dar todo o suporte. Ele faz ferramentas, por exemplo, eu estou rodando o robô em tempo real, lá no caminhão. Deu algum problema, por algum motivo ele não pegou uma caixa, ele não conseguiu pegar, fez alguma coisa que estava errada. A gente tem a ferramenta que aquilo tudo está sendo gravado e eu consigo voltar isso para a simulação e eu consigo repetir aquilo várias vezes, mudar o meu código se eu precisar, se tiver algum problema, mudar o meu código até que ele consiga ali na simulação. E aí é certo, na hora que eu voltar para aquele mesmo caso, eu vou pegar aquela caixa que eu não estava conseguindo. E a análise de dados, né? Muita gente que trabalha em data science está bastante em alta. Vocês podem pensar também que nós pegamos várias caixas e a partir disso coletamos várias informações. Então, o pessoal de DevOps também trabalha com isso. Pode ser que haja um departamento à parte para isso, mas no nosso caso ainda não há. E o pessoal de operação, que é quem vai para a planta, para a indústria lá, para realmente ficar lá supervisionando o robô, se der algum problema, parar o robô, e também treinar o cliente para ter algum funcionário dele lá fazendo esse trabalho para nós. Troubleshooting, né? Que se houver algum problema, ele tentar entender o que causou,
esse problema, conversar, ele precisa ter um bom vocabulário, ele precisa entender um pouco de todas as áreas para reportar, né? Reportou para o pessoal de controle, acho que é um problema na visão computacional, então ele precisa ter o vocabulário para conversar, e é ele quem faz o contato direto com o cliente, estando lá no galpão do cliente, ele vai ter que fazer o meio de campo. Um pouco da dinâmica de uma startup, esse aí sou eu, é, levando o nosso robô para o nosso primeiro cliente, puxando aí para dentro de um caminhão, e aí ele foi entregue por lá. É um pouco como funciona uma startup. É, a startup ela tem um ambiente mais dinâmico, ou seja, entra o dinheiro, né? Ela começou, nasceu a startup. Ela vai pegar o que a gente chama de seed funding, que é o dinheiro semente, né? E são pessoas que acreditam na ideia, ele vai vender a ideia. E aí entrou o dinheiro, isso que entrou o dinheiro, se espera que em 2 anos a 3 anos, no máximo, estourando, a gente já esteja com o nosso primeiro produto, que é agora o nosso caso, né? Tem 3 anos a nossa startup, a gente já esteja com o primeiro produto no lugar lá, no, na planta do cliente, para já rodando, para que aquilo esteja funcionando. Já assim, minimamente funcionando, né? Talvez fazendo piloto ainda, não seja algo que você só aperte o botão, precisa de alguém olhando, melhorando, mas já esteja funcionando. Isso em 3 anos, para a robótica, é muito pouco tempo para montar. No nosso caso, ainda nós resolvemos montar o próprio robô, o próprio hardware, né? Então, é muito pouco tempo. Então, o ambiente é muito dinâmico. Você vai trabalhando ali com um time pequeno, desenvolvendo o que a gente chama de features, e com o robô ali já testando. E assim, em coisa de 2, 3 semanas, você já vê o robô fazendo coisas totalmente diferentes. Por isso eu vejo esse vídeo aí, talvez vocês tenham ficado impressionados. Nossa, que legal que ele faz isso e tal. Mas eu vejo esse vídeo e eu já penso, putz, estou mostrando um vídeo do robô devagar, não pegando da pilha real, de caixas e tal. Porque esse vídeo talvez seja de 2 meses atrás, ou 3 meses atrás. Porque ele muda muito. Então a gente trabalha num ambiente muito acelerado, ao mesmo tempo é um ambiente de, claro que pode variar de empresa para outra, um ambiente de, que é a ideia de fazer um ambiente também descontraído, de que temos a pressão do trabalho, mas nunca vem do executivo uma pressão sobre os funcionários. Tem crescido muito, principalmente nos Estados Unidos, né, essa questão do bem-estar nas empresas, de tentar manter o funcionário trabalhando só nas horas corretas, né, de 9 às 5, 8 às 4, o que for, só nas horas corretas. Aqui, por exemplo, temos várias atividades que a gente faz junto. Na terça-feira a gente come por conta da empresa, na quinta o pessoal sai, tem happy hour e tal. Alguns fazem jiu-jitsu, né? Eu comecei tem pouco tempo também, juntos. Ano passado corremos uma maratona, então assim, o time é muito envolvido, e tem eles fomentam isso, até porque a rotatividade é muito grande nessa área de tecnologia, porque tem empresas, tem mais empresas do que precisando de funcionários do que realmente funcionários que são capazes de fazer o trabalho. Então, para vocês terem noção, toda semana ou a cada 2 semanas eu recebo oferta no meu LinkedIn querendo me levar para outra empresa, e colocar a quantidade a mais do meu salário, qualquer coisa. Então, as empresas têm prezado muito pelo bem-estar, pela qualidade de vida, porque é o que tem pesado para as pessoas conseguirem ficar nas empresas, né? Porque antigamente o início do Vale do Silício era o pessoal trabalhando até tarde, e tendo burnout e tudo, e virava a noite tomando shake de proteína,
mas isso mudou um pouco porque a competição está grande e o pessoal está vendo que se anda melhor com um time mais coeso quando o time tem esse ambiente mais relaxado, apesar da pressão de fazer o negócio funcionar rápido. Todos nós aqui temos uma parte da empresa, né? Então, quando você recebe a oferta, você recebe também uma oferta de uma parte da empresa. Então, também isso também conta, né? Não estou ali trabalhando para ganhar meu salário, estou trabalhando também para o meu negócio crescer, né? De certa forma, eu também sou dono da empresa. Basicamente sobre a dinâmica era isso. E coloquei um bônus aqui. Eu esperava que fosse dar tempo, mas às vezes eu falo muito, às vezes eu falo pouco. E o bônus para falar um pouco sobre o processo seletivo. Como que foi para eu entrar aqui? Então, o processo seletivo geralmente é o seguinte: a empresa vai publicar essas vagas ou no LinkedIn, ou por alguma lista de e-mails, ou no site, mas geralmente hoje em dia se acha tudo no LinkedIn, né? E aí os processos seletivos, eles têm etapas, né? Você nunca quer sacrificar muito do seu tempo por uma pessoa, por um candidato que você não sabe se vai dar certo. E à medida que ele vai dando certo, você vai investindo mais nesse funcionário. Então, o primeiro passo é uma conversa com alguém, geralmente é o RH. Geralmente alguém do RH vai vir. No meu caso, foi o próprio CEO que conversou comigo da primeira vez, mas eu fiz outros processos seletivos e conversei com o RH. Então, você vai mandar seu currículo, se eles acharem que bate com a vaga, então você vai conversar com o RH, e aí ele vai, assim, conversar, basicamente tentar entender um pouco das suas experiências, do que você escreveu no currículo, se realmente é aquilo mesmo, e se bate com o que eles estão procurando. Tentar ver, assim, tenta ver um pouco também da sua forma de conversar, se você não é nenhum maníaco, né? Coisas assim. Passou nessa fase, aí você vai começar a parte técnica. No meu caso, eu tive 3 entrevistas técnicas, né? A primeira foi com o CEO de novo. Ele perguntou a questão de robótica, claro que se vocês forem trabalhar em outras áreas, na área de satélite, vão ser outras coisas, né? Ele queria saber mais como eu sabia da teoria de robótica, de manipuladores, de cinemática, dinâmica, não sei se vocês estudam robótica aí, mas essa área aí de controle. Passada essa fase, eu tive uma entrevista com uma pessoa do departamento de mecânica, e aí ela pegou mais na área de mecânica, assim, não de design, de construção, mas da parte mecânica da física, né? A parte de velocidade, força, torque, tudo isso e parte de geometria, né? Vocês podem imaginar que grande parte do meu trabalho é intuitivamente entender a geometria das coisas e conseguir decifrar isso em equações e em código que funcione. Então, depois foi essa. Depois, eu tive uma entrevista de programação. Então, ele é o meu, no caso, foi meu CTO, que é meu chefe direto hoje, abriu o terminal compartilhado e falou: programa tal coisa. E aí eu vou programando. Você não precisa saber tudo, né? A ideia é você ir colaborando com o cara. Você fala assim: isso aqui eu não sei. Aí ele pode te ajudar, falar: isso aqui, nesse momento aqui eu não lembro, eu iria procurar em tal lugar. Você vai sempre conversando, falando o que você está fazendo. Agora eu estou programando tal coisa. Então, assim, a ideia é que você, nesses momentos, não sei se vocês já fizeram esses testes de código, alguns de vocês, a ideia é mais importante do que programar o código perfeito, é que você vai explicando a sua forma de pensar, a sua forma de resolver problemas, né? Ele te deixa rodar o compilador e ver se funcionou e tentar ler, entender o que deu de problema. Então, a ideia é que você vá conversando com ele, explicando o que você está pensando naquele momento e como você está transformando aquilo em código. No meu caso, eu programo em C++, mas tem algumas áreas que fazem mais Python, né? A parte de programação, a parte de perception faz bastante Python.
E aí, por fim, passada essa parte técnica, é o que eles chamam de visita, né? No meu caso, eu estava remoto, estava na Alemanha, mas se você estiver aqui nos Estados Unidos, eles vão pagar a sua passagem para ir visitar, conhecer a empresa, almoçar junto, e talvez ali eles te entrevistem mais alguma coisa, mas nesse caso, se você chega na visita, você já pode saber que praticamente está dentro, porque estão investindo um dinheiro altíssimo para pagar a sua viagem, que na verdade não é o gasto maior, mas para que todos os funcionários parem o dia deles para conversar, para passar o dia com você. Então, assim, pense que é um gasto alto para a operação da empresa para receber essa pessoa. E ali é mais um convívio, né? Só para ver se você é uma pessoa normal, convive bem com o time, se encaixa bem. No meu caso acabou sendo online, né? A gente fez um bate-papo, uma apresentação, e aí eles também deixaram eu fazer as perguntas, né? Perguntar como é que era a vida aqui, questão de moradia. Então você já está quase dentro, então você já vai também vendo é, aquilo que aquilo que você vai viver naquele lugar, né? Questão de aluguel, moradia, lugares bons para morar, atividades que o pessoal faz naquela cidade, né? Eu estou em Memphis, é uma cidade que não é tão conhecida pela parte técnica, né? Apesar da nossa startup ter um, ter um estilo das startups do Vale do Silício, aqui em Memphis não tem tanto isso. Não, quer dizer, não tem nenhuma outra startup nessa área técnica, né? Então, para mim foi importante também saber como que funcionava, qual era a dinâmica da startup aqui em Memphis, né? Porque mais comumente o pessoal vai para a área lá do Vale do Silício, de São Francisco. Boston está crescendo muito, Denver está crescendo muito, Texas também está crescendo bastante, mas geralmente o polo é no Vale do Silício. E aí, feito isso, você vai receber uma oferta. Você vai receber uma oferta, você não é obrigado a aceitar, quer dizer, antes de receber uma oferta, você pode conversar, né, com a pessoa, negociar o seu salário, aqui tudo é negociável, né? Você pode negociar o salário, quanto da empresa você vai ter, deixa eu ver o que mais. Tempo de férias, tudo é negociável. E aí você vai receber uma oferta no papel e eles te dão, sei lá, 1 ou 2 semanas para assinar essa oferta ou não. Geralmente você faz entrevista em mais de uma empresa e depois que você recebe a oferta, você começa a pensar em qual das duas, das três que você recebeu a oferta, você vai realmente começar, né? Você vai realmente trabalhar. Basicamente é isso sobre o processo seletivo. Um ponto muito é, complicado para nós brasileiros que queremos vir para os Estados Unidos, estrangeiros em geral, é a questão de visto, né? Se você acabou de sair da faculdade, o único visto possível para você, geralmente, é o que eles chamam de H-1B, que é um visto para trabalhadores na área técnica, só que ele tem uma cota anual. E aí eles têm um sorteio, eles chamam de loteria, e a chance é de mais ou menos 20%, ou seja, tem 5 vezes mais pessoas se candidatando para esse visto do que realmente tem vagas. Então, nem todas as empresas arriscam esse visto. No meu caso, que já tenho certa experiência, né, já tinha trabalhado 4 anos como pesquisador, publicado, trabalhado em projetos europeus, projetos a nível mundial, existe um visto que é o O1, que é o visto para, eles chamam de habilidades extraordinárias. Aí você vai fazer um trabalho com o advogado que a empresa contrata de imigração para comprovar tudo que você fez, né, de publicação, de palestras, de notícias sobre você, de comprovar o seu salário, que você tem um salário acima da média, né, você vai ter na sua nova empresa. Acho que deu horário aqui, não tem problema não, já estou finalizando. Que você vai ter na sua nova empresa e ele vai trabalhar com você. Agora, se você acabou de sair da graduação, fica mais difícil, vale a pena sim tentar achar essas empresas que vão querer
tentar esse visto para você, ou empresas que têm outras bases, às vezes, eu sei que a Microsoft faz muito isso, né? Eles tentam colocar você nos Estados Unidos, se não der certo, eles te mandam para o Canadá. E aí, depois de um ano, existe um outro visto, que, se eu não me engano, é o L1 ou J1, acho que é o L1. O L1, que é o visto de transferência, que aí já não tem a loteria. Agora, se você não tem essa possibilidade, o melhor a se fazer é tentar um mestrado aqui nos Estados Unidos. E aí você pega o visto de estudante, que é tranquilo de pegar. Depois disso, você tem 3 anos para trabalhar, trabalhar nos Estados Unidos. Terminados esses 3 anos, se você não pegou outro visto, você tem que voltar. Mas geralmente nesses 3 anos, a empresa já te conhece, eles já vão investir num green card para você, que também tem níveis, mas que não tem loteria, né? Então ele tem vários níveis, cada nível demora um pouco mais o processo, mas é possível também. Então geralmente se você vem, você fica 2 anos trabalhando, faz o seu mestrado, fica 2 anos trabalhando com a empresa, e aí eles vão, 1 ano, 2 anos, eles vão aplicar para o seu green card, que te dá a residência permanente. Basicamente era isso, deixei aqui meu contato, né? Meu nome é André Coelho, aqui está meu e-mail, vou deixar isso aqui, esse banner aqui, enquanto vocês fazem as perguntas, e aqui está o meu LinkedIn. Matheus, se tiver alguma pergunta, é só mandar. Muito obrigado, André. Tem bastante muito aí. Sim. Temos perguntas aqui no auditório? Oi, boa tarde. Obrigado pela palestra. Eu tinha uma pergunta sobre uma pergunta técnica sobre o braço do robô que estava lá. Quando eu pensei, né, quando eu vi aquilo, me pareceu meio contraintuitivo que fosse daquele jeito, parecendo uma espada. Como é que você vai pegar as coisas? Pensando no humano, né, a gente tem a mão que pode se adaptar para coisa pequena e tal. E eu queria saber, mas quando eu vi funcionando, aí, claro, pô, perfeito, pode até ver entrar em fendas, em locais pequenos. Se teve alguma iteração de outros formatos ou coisa parecida, se você puder falar também, né? Não sei quanto você pode falar. Então, a ideia inicial foi que ele fosse feito esse design, né? Então, meu chefe, ele trabalhava como pesquisador, e ele começou a estudar o que a gente chama de opposing chords, né? Que é você pegar um objeto usando dois objetos, né? Duas linhas que vão fazer duas linhas de contato nesse objeto, né? Uma desse lado, outro desse lado. Ele começou a estudar sobre estabilidade disso, e assim, a similaridade com os palitinhos chineses. Você sabe que aqui ele começou a entender que com aquilo, você com o palitinho chinês, você vê que o cara, até criancinha, né, aprende aquilo, ele pega qualquer coisa, pega um pedaço pequeno, pega um grãozinho de arroz, pega uma peça de sushi grande. Então ele viu que ele o que ele conseguia pegar de coisas era um espaço muito maior, era um range muito maior de coisas, numa gama de coisas muito grande. E aí é, ali ele teve a ideia de realmente construir um robô para pegar as caixas. Hoje a gente pega caixa, mas tem planos para pegar outras coisas, vem muito carregamento de pneu, então a gente consegue pegar praticamente qualquer geometria. Você trabalhando com a mão não é tão fácil, porque você tem que enfiar sua mão. Pensa em enfiar a mão ali no meio das caixas, né? As caixas são bem apertadinhas. Você adiciona uma complexidade que não é necessária, e o que você consegue pegar no sistema robótico com a mão, geralmente a mão é realmente pequena em comparação com o braço, que você consegue pegar com a mão muito menos peso, muito menos distâncias, geometrias, do que você consegue pegar com o braço inteiro. Tanto que se você for carregar um móvel, você vai fazer assim, né? Você segura com os dois braços e levantou. Você tem a sua mão aqui para segurar, mas no nosso caso, como é um sistema robótico, ele é tão preciso que ele consegue manter o que a gente chama de force closure, né? Manter a força adequada aqui para que ele possa pegar esse objeto dessa forma. Então, basicamente, foi assim que começou
começou e, assim, é um problema mais difícil realmente do que quem faz a sucção, né? Sucção, você pensa que você compra um braço robótico ou faz, normal, e você só precisa chegar até a face lá da caixa e ligar a questão de sucção. Então não tem uma dinâmica que você precisa ali você precisa enfiar seus palitinhos, né, seus dedos ali sem perfurar. Então tem os ângulos, você precisa adequar sua abertura e fechamento de acordo com a geometria. Então é um problema técnico mais difícil, mas a gente está vendo que está dando resultados melhores e que está pagando ter feito dessa forma. Caramba, muito legal. Valeu, obrigado. Parabéns pela apresentação. E a minha Obrigado. pergunta eu queria saber qual foi a maior dificuldade referente à estrutura do projeto, visando a montagem. Qual foi, tipo, a maior dificuldade que você encontrou? Se foi a parte do design ou se foi a parte da computação aplicada, se foi a parte dos códigos, se é a parte, né, da matemática, da física. Qual foi a sua maior dificuldade referente a isso? Uhum. Tá. Você está perguntando da minha, né? A gente teve certa dificuldade na parte de design, de supply chain, né? Cadeia de suprimento, chegar às peças, montar esse robô. Mas no meu caso, qual é o problema? A gente estuda controle, né, na faculdade. Não sei se alguns de vocês chegaram a estudar. Eu acho que aí no INPE tem um departamento de controle. Não sei se tem alguém aí que tenha feito. Você estuda e você estuda lá a convergência, né? Sabendo onde esse pontinho está, eu com esse meu dedo, pego essa posição menos essa posição e faço uma força em direção aqui, e você vai ver que à medida que o tempo passa, eu vou chegar exatamente aqui. Só que o problema na realidade é um pouco mais difícil. Por quê? Primeiro, a parte de perception, né? Eles vão te entregar a posição da caixa com mais ou menos alguns. No caso, no caso deles, se tudo estiver certinho, mais ou menos meio centímetro de precisão. Então já começa ali, você já não sabe exatamente, pensa em duas caixas assim. Se você for enfiar seu dedo aqui no meio, você não pode errar nem meio centímetro, que você vai fazer um buraco na outra caixa. Já começa aí. O próprio robô, ele tem os encoders dele que podem ter algum problema que eles chamam de slip, né, que ele desliza e perde um pouquinho a precisão. Pode ter acontecido alguma coisa, como eu disse, o pessoal de Perception fala que eles entregam meio centímetro, mas isso depende de eu saber a posição da câmera em relação ao robô. Então pode ser que aconteceu alguma coisa, o robô bateu, a câmera saiu do lugar. Então a gente tem aí, no caso, por volta de 3, 4 centímetros é o que a gente tenta trabalhar é coisa de 3, 4 centímetros que você não sabe exatamente de margem de erro, né? Que você não sabe exatamente onde está a caixa. Então isso para mim é de entender como fazer isso, que você não aprende, não. Você não aprende na prática, né? Você não aprende, quer dizer, na teoria, como no estudo, como fazer para pegar uma caixa que esteja, ou seja, que admite zero de erro, porque se eu enfiar minha mão aqui, eu vou furar essa caixa aqui, eu vou estragar a mercadoria, né? Ninguém quer, não, mesmo que não estrague, ninguém quer receber uma caixa da Amazon com buraco, né? Então, começar a pensar geometricamente como fazer, sabendo desses problemas, para pegar essa caixa mesmo assim. Deixa eu voltar no vídeo aqui rapidinho, não sei se tem muitas perguntas, mas eu vou voltar aqui só rapidinho. E nesse vídeo até parece estranho, né, porque a gente estava testando isso inicialmente. Mas você vê que o robô quase nunca, nesse vídeo, né, ele quase nunca enfia a mão direto. Tá vendo que ele está meio que abrindo? Porque se você tiver caixa do lado
e você não sabe exatamente onde você está, você tem que pensar de forma inteligente para você ir abrindo espaço e chegando lá exatamente onde você quer. Ele muito dificilmente, acho que hoje ele nunca faz isso, ele enfia os dedos assim. Só se eu tiver uma certeza que eu tenho 10, 20 centímetros dos lados para conseguir. Olha aí como é que ele está fazendo uns movimentos inteligentes, né? Então, é, você não consegue enfiar a mão entre as caixas. Isso para mim foi muito difícil começar a pensar. E só que hoje a gente já conseguiu meio que dominar essa arte e consegue fazer coisas assim, interessantíssimas. Você tem duas caixas, uma do lado da outra, e esse lado aqui tá livre. O que a gente faz? A gente põe o dedo em cima, aperta essa caixa aqui, vai virar, a gente enfia o dedo, mexe a caixa para o lado e consegue pegar. Então são coisas assim, você vê e acha o robô muito inteligente. Mas não é feito realmente para fazer o robô ficar inteligente, só para mostrar que é bonito. Mas é porque realmente você não tem outro jeito de fazer, porque você não consegue enfiar seu dedinho ali naquele buraco. Então, assim, começar a pensar em formas robustas de pegar as caixas foi um desafio. Muito obrigada. Temos Nada. tempo para mais uma última pergunta. Aqui, Daniel. Depois eu queria fazer uma pergunta, mas acho que não vai dar tempo. Eu posso te escrever depois? Tá, pode. Oi, André, boa tarde. Boa No tarde. vídeo que a gente acabou de ver, né, porque passou, o robô pega a caixa da pilha, vira para transportar para o outro lado para ser embalado. No caso de produtos que não possam ser virados, por exemplo, de lado para cima, por exemplo, tem algum limite? Tem alguma restrição? Sim, nesse momento não. Nesse momento a gente tem isso em mente porque aqui o SPS, né, que é o correio daqui, eles também têm caixas que eles enchem de carta, de coisa, e essas caixas são abertas em cima, eles chamam de totes. E então a gente tem esse desafio. Algumas coisas que dá para fazer. Se o seu caminhão for largo bastante, você consegue colocar a esteira do lado. Então, você consegue pegar, colocar a caixa do lado. Uma outra coisa que a gente está trabalhando é uma outra solução que você consiga apertar aquela caixa, mas ao mesmo tempo ter um movimento passivo aqui para que com a gravidade ele vá sempre apontando para baixo. Então essa é uma questão do time de mecânica que está pensando nisso, mas hoje a gente não leva em conta essa possibilidade. A gente tenta pegar os clientes, como estamos em piloto, que tenham produtos mais robustos, que não tenham problema se por algum motivo cair a caixa no chão, não seja nada frágil, mas temos tudo isso em mente. Obrigado. A gente ainda tem um minutinho, eu posso fazer minha pergunta? Vamos Então, falar. eu fiquei muito curioso na parte da perspectiva. Eu acho que esse é o nome da equipe, se eu não estou enganado. Vocês fazem a parte de segmentação em tempo real, tipo, meio que uma forma de escanear todas as caixas, Sim. e aí o robô ele toma a decisão sozinho, ou vocês fazem isso teleguiado? Não, ele toma a decisão sozinho. Se você vê lá no vídeo, na verdade a câmera não fica operando o tempo inteiro, né? Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Você vai ver que ela vai ver o laserzinho dela batendo. Cada vez que ela pega uma caixa, não dá para ver. Se você for ver a operação, ele vai rodar, ele vai pegar uma caixa, tirar uma foto, fazer aquilo em tempo real, e aí a nossa parte vai ver a caixa que está mais fácil de pegar e vai pegar. Você não pode pegar uma caixa com outra em cima, né? Então, tudo isso a gente chama de Percept, Plan, Act. Tira a foto, acha as caixas, planeja qual pegar e age para pegar. Então a gente sempre assim. Uma vez que tirou a foto ali, está indo cego. Se alguém chegar, empurrar a caixa, claro que isso não acontece, né? Ele vai tentar pegar, vai falhar e aí vai parar. A gente entende que ele falha e vai parar, mas ele não tem como alguém ir mexendo e ele ir seguindo.
Então, a gente, claro, talvez no futuro, né? Mas a ideia é ficar nesse paradigma por um bom tempo. Excelente palestra, André. É realmente importante ver Obrigado. como funcionam os bastidores de uma startup, ainda mais de robótica, que para mim, pessoalmente, é um tópico que eu tenho muito interesse e gosto de aprender. E o pessoal aqui também na sala, no auditório, ficou bastante empolgado com a palestra. Agradecemos mais uma vez, por favor. Obrigado a todos. Foi um prazer. Acho que saiu o meu slide aí, né? Não sei se eu Sim, tirei por algum motivo. Mas o Matheus tem o meu contato, se alguém precisar, meu e-mail, meu LinkedIn, minhas redes sociais. Fiquem à vontade se for alguma pergunta para perguntar, beleza? Foi um prazer e espero participar de novo no futuro. com Sucesso aí pro certeza. evento de vocês. Já está convidado para a edição do próximo ano. Espero que Até mais. presencialmente. Vamos ver, né? Mas, se Deus quiser. Muito obrigado, André. Até mais. Até mais.